Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo e do horário. Como é que vocês estão? Ufa, estamos aqui em quase 2 da manhã, 20 para as 2, na verdade, mas até começar a produzir o vídeo, gravar o vídeo, editar o vídeo e colocar todo o material aqui para subir no meu Instagram, no Instagram do Futijotas, no YouTube do Futijotas, que a gente tá, como tá citando, a gente tá colocando conteúdo para lá para vocês que gostam de escutar um pouco, principalmente de futebol paulista. Vamos falar um pouquinho do Santos, para também dar atenção para o Peixão, que depois de 5 rodadas voltou a vencer. Foi uma partida dos sonhos? Não. Foi uma vitória convincente? Também não. Não foi um jogo. O jogo foi movimentado. O Santos pegou o São Bento num duelo que ia acontecer, se eu não me engano, acho que ia ser no Canindé. Eu não lembro exatamente agora, estava fugindo onde estava o jogo inicialmente. E foi movido para Vila Belmiro. E com o apoio da torcida, o Santos, inclusive com o retorno do Ângelo, né, que tá uma situação, você pode ir pro Flamengo, que o Flamengo tá querendo oferecer uma grana por ele e tal, tinha tido todo o entreveiro com a torcida, com vários jogadores lesionados, mas com vários reforços que chegaram ao longo dessa semana, né, na última semana de inscrições, você pode escrever jogadores no Paulistão até o dia 10, né, para a fase de grupos. O Santos fez o que precisava, conseguiu os 3 pontos, voltou a vencer, tinha vencido na primeira rodada, volta a vencer na 7ª rodada. A partida foi complicada, foram 2 gols anulados do Santos por impedimento. Mendonça perdeu um gol que nesse momento de campeonato de pressão não se perde. O Lucas Braga no segundo tempo deu uma entrada que poderia ter levado o cartão vermelho, e aí naquele momento poderia ter complicado a situação do Santos, poderia até de repente pensando, né, o Santos poderia até ter empatado a partida ou até mesmo ter sido derrotado, e aí ficaria com um cenário de crise. Consegue a vitória com, bom, assim, uma vitória justa também. Não dá para falar que o Santos também não mereceu esse resultado pelo que jogou, né? Pelo assim, foram, aquela questão foram os 3 pontos. E dá uma afastada, né? O Santos, em bola de vez, está no grupo A, aproveitando, né? O Red Bull Bragantino venceu o São Paulo, chegou aos 13 pontos. A Inter de Limeira, que ainda joga nessa rodada, visita o Palmeiras, está com 10 pontos. O Santos saiu da lanterna, chegou aos 9. E o Botafogo, que para mim me surpreendeu negativamente, né? Em casa recebeu o Ituano e foi derrotado pelo placar de 3-2 a favor do time de Itu, termina a partida na lanterna. Então é uma diferença. O Bragantino abriu um pouquinho, né? Tá com 4 pontos de vantagem para o Santos, manteve essa vantagem, né? Mas poderia ter ampliado. Aí é questão, se o Santos não vence, ficaria com 8 pontos, já estaria com uma perda de distância, mas tá. O Santos, no melhor dos cenários, ficaria um ponto atrás da zona de classificação para a fase de quartas de final. Então, e mais importante também, ganha pontos importantes para dar uma distância em termos do rebaixamento. Porque hoje a gente está com a Portuguesa, que foi derrotada para o Guarani com 4 pontos, tem a pior campanha, junto com a Ferroviária, outro time também que eu achei que não ia ter tanto trabalho. Então são os 2 times com piores campanhas do Paulistão, com 4 pontos. E aí você tem o Ituano, que chegou, está com 6 pontos com a vitória, também ganhou um ponto importante. Em seguida vem o Guarani, então esses 2 times já estão fora da zona de rebaixamento, né? Então, mas aí você tem o Água Santa, que vai jogar ainda na rodada, o próprio Mirassol, que venceu, mas também está perto, o Botafogo. Então, enfim, tem vários. O Santos, numa derrota, estaria muito perto da zona de rebaixamento. Abriu uma vantagem, a gente tem metade do turno ainda para ser disputado, metade da fase de grupos. Então, o Santos tem muito ponto em disputa. Dá tanto para o Peixe se manter vivo na luta pela vaga na próxima fase, como também ter o sinal de alerta de falar, putz, o rebaixamento voltando a ser um problema. E tudo vai depender muito do clássico, né, que tem tudo para ser um divisor de águas. O Santos não jogou bem contra o Palmeiras, foi uma vitória merecida do Verdão pelo placar de 3-1, e o 3-1 foi mentiroso, né? O Santos achou um gol no final da partida e o Palmeiras puxou o freio no clássico. Então é importante destacar isso. E agora no final de semana o Santos pega o São Paulo no clássico, vai ser disputado no Morumbi que deve estar lotado, deve receber um ótimo público. O Tricolor precisando da vitória porque tropeçou, empatou com o Palmeiras num jogo muito ruim tecnicamente, perdeu pro Corinthians no Morumbi pelo placar de 2-1. E aí você tem agora um duelo com o Santos fechando o clássico pro lado Tricolor. Então o Santos, no seu segundo clássico do ano, vai ter problemas, não vai conseguir
vai pegar um adversário que vai estar apoiado pela torcida e vai precisar do resultado. E o outro lado do Peixe, provavelmente deve ter reforços, deve ter mudanças na escalação. O Sander tomou o terceiro cartão amarelo, não atua, mas o Lucas Lima já está no bid, chegou, tem tudo para ser relacionado. Tem o Alisson, tem o Daniel Ruiz, tem o zagueiro Joaquim que chegou também Então tem alguns nomes chegando para, como prometido pelo Rueda, o Santos contratou reforços nessa reta final de inscrições, lembrando que o Paulistão permite que novos jogadores sejam inscritos até o dia 10 de fevereiro, aqui nessa sexta-feira, data limite. Então depois não podem ser inscritos novos jogadores para disputar a fase restante de grupos. Então o Santos ainda tem mais 5 jogos, tem 15 pontos em disputa, chance de se recuperar, mas precisa conseguir jogar, precisa conseguir melhorar, principalmente a criação no meio de campo, que está muito deficiente. Vamos ver se o Daniel Ruiz, vamos ver se o Lucas Lima resolve essas pendências. Vamos ver como que vai ser esse, teoricamente, novo Santos no próximo domingo contra o São Paulo no clássico da rodada. Beleza, galera do Peixe? É isso. Abraços.